Ele inclusive diz, tem mais buraco e montanha do que a Terra. A Lua é imperfeita. Isso é um terror. Ele aponta para Júpiter e diz, Júpiter não parece ser feito de uma matéria espiritual. Júpiter, inclusive, tem 4 luas, que foram as 4 que ele conseguia ver, girando em torno dele. Galileu oferece o telescópio para um padre, para ele olhar e dizer, olhe, veja pelo Senhor mesmo. Ele diz, eu não vou olhar. Não vou olhar, porque isso significa que eu não tenho fé. Porque eu não preciso olhar, o céu é perfeito, o céu é feito de matéria espiritual. Eu não vou olhar, porque isso mostra que eu não tenho fé. Nós estamos aqui com Alexei Dodsworth, certo? Alexei, perfeito. Que acabou de apresentar uma comunicação sobre a origem do medo, retrogradações. Isso. Alexei, em primeiro lugar, eu sei que vem da área da filosofia, certo? Certo, perfeito. A minha graduação ela é em filosofia. Como é que começou esse seu percurso relacionando filosofia, astrologia e astronomia? O que é que nos pode dizer, Alexei? Na verdade, a entrada da astrologia na minha vida, eu costumo dizer que a astrologia me achou ao invés de eu tê-la encontrado. Ela entrou na minha vida primeiro por conta de um equívoco do meu pai, foi um abençoado equívoco. Eu pedi que ele me trouxesse livros de astronomia para poder estudar, eu era então um adolescente, e ele procurou pela cidade, não encontrou livros de astronomia, mas encontrou de astrologia e trouxe. Então eu percebi que aquilo era um pouco diferente do que Carl Sagan falava, mas falava de planetas, falava de cálculos, então eu aprendi aquilo e comecei a praticar como astrólogo. E quando eu fiz a graduação em filosofia, eu nem toquei no tema, mas eu procurei um orientador de mestrado, que era o Renato Genuino Ribeiro, que queria fazer uma dissertação baseada no filósofo Michel Foucault. E ele disse que gostou da ideia de Michel Foucault, mas que ele achou que a minha proposta era muito antiquada. Ele queria uma coisa que fosse mais revolucionária e que eu utilizasse meus conhecimentos como astrólogo. Eu então tomei um susto, porque geralmente as pessoas que sofrem preconceito na academia por serem astrólogos. Exato, não apenas aceitaram, como pediram que fosse sobre astrologia. Então eu resolvi incorporar a astrologia e fui estudar esse tema na dissertação do mestrado. Onde é que entra Michel Foucault, um grande filósofo, não é? Onde é que entra Foucault no seu desbravar da astrologia em parceria com a astronomia e a filosofia? O Michel Foucault, ele escreveu um livro, é um dos livros lapidares dele, que se chama As Palavras e as Coisas, que é basicamente um estudo da epistemologia antiga, clássica, e a epistemologia moderna. Ele faz a comparação. E quando ele fala da epistemologia clássica, é pura astrologia. Ele fala da relação que os antigos tinham do céu com a terra, que havia uma crença de que tudo que existia era uma criação perfeita do céu. Quer dizer, não havia nada criado que não tivesse uma razão de ser, e que isso partia do pressuposto de que a Terra era um espelho imperfeito do céu perfeito, mas que nós éramos um espelho do céu. Ou seja, isso é astrologia. Praticamente isso. Então eu trabalhei com o livro do Foucault, As Palavras e as Coisas. E a questão, fazendo a ponto com a origem dos medos, retrogradações, para lá em casa o público em geral perceber, quando se fala em planetas retrógrados ou retrogradações, nós estamos a falar do quê? Pois então, bem, para quem não sabe, o que é o planeta retrógrado? Quando você olha para o céu, se você olhar diariamente, você verá sempre os planetas fazendo um movimento circular que vai do leste para o oeste. Mas em alguns momentos do ano, você vai perceber que um determinado planeta, ao invés de estar avançando, ele parou. E que ele começa a voltar para trás. Isso chama retrogradação. Bem, a astrologia contemporânea, ela faz uma leitura da retrogradação como algo ruim. Mas antigamente não era assim. Antigamente a ideia da retrogradação era de que o planeta não andava para trás. Ele na verdade fazia um movimento circular que era assim. Ele, ao mesmo tempo que ele girava em torno da Terra, ele girava em torno de um outro centro virtual imaginário, né? E por isso fazia parte do movimento circular perfeito, não havia nada de errado. Então a ideia da retrogradação para os antigos não era nem de longe, não tinha essa valoração. Contemporânea. Essa valoração de algo ruim não havia, porque para os clássicos não havia nada que fosse gerado pelo céu que não fosse absolutamente perfeito. Qual é o problema? Quando Copérnico, o trio Copérnico, Kepler e Galileu
demonstram que o céu não é feito de matéria incorruptível, de éter espiritual perfeito, quer dizer, Galileu aponta uma luneta para a Lua e escreve no livro dele, ele escreve, olha, a Lua tem tanto buraco e montanha quanto a Terra. Ela não é feita de éter espiritual. Júpiter tampouco. Não é perfeito. Não é perfeito. Então, isso causa um trauma coletivo na humanidade significativo. Eu descobri documentos do século XVI que mostram uma onda de suicídio, inclusive entre astrônomos da época, porque eles acreditavam tanto que o céu era perfeito, que a ideia de um céu com defeitos, com impurezas, é uma ideia que é desesperadora. É como se tudo aquilo, toda a crença na qual eu me fundamentava fosse demonstrada não verdadeira. E aí as pessoas entram em desespero, muitas pessoas se matam, e nós temos um trauma coletivo, quer dizer, nós ficamos órfãos desse céu perfeito. Conforme diz Foucault. Foucault. E desde então, nós nos dedicamos a quê? A corrigir. Então a astrologia muda. Ou seja, se antigamente uma pessoa que tivesse um mapa astral mais agressivo, ela era apenas interpretada como uma pessoa agressiva e não havia nenhum conselhinho adequado a isso. Agora quer-se intervir, não é? A astrologia contemporânea, ela é interveniente. Ou seja, se tem uma interpretação de que você é agressivo, vem logo um conselho. Seja mais diplomático, seja mais compreensivo, como se o mundo inteiro tivesse que ser de piscianos, librianos e por aí vai. Ou seja, é uma astrologia normalizadora, diferente da astrologia clássica, que é uma astrologia, na verdade, de aceitação do mundo como ele é. E fazendo uma pergunta um pouco invasiva, mas só responde se quiser. Claro. Gosta de trabalhar juntando estas duas astrologias ou prefere alguma delas? Ou o equilíbrio é que está... É uma ótima pergunta. Eu sempre trabalhei com astrologia contemporânea. Eu era um astrólogo que dava conselhinhos. Né? Eu mudei completamente de ideia depois de fazer a dissertação. Mas houve alguma experiência? Foi a sua vida que mudou? Alguma questão que o fez mudar? O próprio entendimento de que, na verdade, a astrologia contemporânea, apesar de todas as qualidades que ela tem, por exemplo, nós conhecemos o significado de Urano, Netuno e Plutão, os clássicos não conheciam. A astrologia contemporânea, eu digo que ela tem um defeito, que é o de querer corrigir coisas que ela interpreta como defeitos. Então eu mudei na maneira de interpretar. Hoje em dia, por exemplo, se eu encontro uma pessoa que tem Mercúrio em quadratura com Marte, eu não fico o tempo inteiro da consulta dizendo que ela precisa aprender a ser mais delicada no falar. Eu digo a ela que isso que ela faz, que é de ter talvez um pouco mais de grosseria no falar, tem uma razão de ser no mundo. Eu quero saber se ela está usando isso adequadamente. E em relação àquele exemplo que deu sobre pessoas que têm tendência ou casas em meio do céu para serem presidentes, reis, o que é que, claro, isso é interessante, porque, por exemplo, a astrologia contemporânea, ela faz uma interpretação que, por exemplo, se alguém se a gente comparar uma pessoa que tem um sol na 4 e alguém que tem um sol na casa 11, e você perguntar a um estudante de astrologia contemporâneo, ele vai dizer que a pessoa que tem um sol na casa 11 tem mais chance de ser presidente ou governador do que alguém que tem um sol na casa 4. Mas para o astrólogo clássico, isso é uma grande bobagem. 4 é o quê? É Gêmeos? A casa 4 é a casa natural de Câncer. Okay. Mas aí o que acontece? Para um astrólogo clássico, isso é uma bobagem. Por quê? Porque para o clássico, a regra era, se você tem um sol e ou a lua em signos masculinos, ou seja, os signos ímpares, Áries, Gêmeos, etc., formando conjunção com algum ângulo fundamental, ou seja, o ascendente ao fundo do céu, o descendente ao meio do céu, isso é o mapa de um rei, de um governador, de um presidente. Se o sol e ou a lua estiverem em signos femininos, você é o braço direito do governador, do presidente, etc. E eu fiz uma pesquisa com políticos brasileiros e fiquei surpreso, porque praticamente quase todos eles. Uau. Mas foi um estudo que fez? Foi um estudo de Sol e ou a Lua, sempre em signos masculinos, em posições angulares. Por exemplo, nós tivemos um presidente que é o Fernando Collor de Mello. Ele virou presidente muito rápido, ele era desconhecido. Sim. Ele se lança à presidência, depois ele sofre um impeachment. Quer dizer, a garantia de você ter esse planeta te leva à governância, mas não garante que você ficará na governança para sempre. Depende de outros aspectos do mapa. Mas você ter esse aspecto é um aspecto de governança. Por exemplo, um amigo meu é astrólogo e ele disse assim, eu acho, ele vai concorrer a alguns cargos de diretoria em associações astrológicas brasileiras. Ele disse, eu acho que eu não tenho mapa de presidente porque eu tenho sol na 12. Eu disse, certo, mas você tem, a lua dele parece que é angular ao fundo do céu, em signo masculino. Isso ajuda.
Portanto, para esse efeito. É mapa de presidente. Direção, então, né? na verdade, usando essa regra da astrologia clássica, eu diria a ele, se candidate à presidência, não se candidate à vice-presidência. Porque se ele tivesse a Lua num signo feminino, aí eu diria, se candidate à vice-presidência. Mas a interpretação contemporânea diz que quem tem Sol na casa 12 é eminência parda, quer dizer, alguém que tem que agir por detrás dos bastidores. Mas não, porque se você tem a Lua em signo masculino. Portanto, pode até assumir um cargo de liderança, não é? Pode, governar os exatamente. destinos do país, se calhar. Perfeito, exatamente. É Isso, exatamente isso. E em relação, para terminarmos, claro. a questão dos planetas retrógrados. Portanto, a questão, por exemplo, de Vênus. Falou que, por exemplo, de uma Vênus retrógrada. Como é que vê o papel de uma Vênus retrógrada na vida de alguém? Bem, primeiro assim, os planetas retrógrados para os clássicos não eram interpretados em termos de mapa individual. Pois, conforme eles eram interpretados como momentos do mundo. Sim. Então, alguém ter nascido com um planeta retrógrado para eles não fazia nenhuma diferença. Eu noto que é uma diferença, mas Sim. assim, para os clássicos não. Para os clássicos, uma Vênus retrógrado, por exemplo, ela era um momento de redefinição de valores, era um momento sobretudo de você redefinir valores. Sim. Né? Porque Vênus também representa isso. O que eu percebo, aí já entrando numa dinâmica de astrologia contemporânea, é que a pessoa que tem Vênus retrógrada, ela tem uma necessidade constante de revisar o significado do amor na própria vida dela. Então é um tipo de pessoa que ela passa por uma vida em que não existe uma linearidade nas escolhas afetivas. Aquilo que nós chamamos de tipo. Não há um afetivo. Padrão. Não há um padrão. Quando as pessoas perguntam qual é seu tipo, Exato. as pessoas geralmente dizem, eu gosto de mulheres loiras ou morenas, ou eu gosto de mulheres mais intelectuais, eu gosto de mulheres mais físicas. Não, por exemplo, um homem de Vênus retrógrada, ele é capaz de namorar uma filósofa e depois desse relacionamento começar a namorar, por exemplo, uma professora de educação física. Exato, não há padrão. Não há um padrão. É como se ele constantemente estivesse revisando o significado do amor na vida dele. Mas é uma pessoa muito idealista, portanto, Vênus retrógrada pode ser muito idealista, estar à procura do amor perfeito e ser muito analítica. Sim, esse é um problema, porque como o retrógrado significa revisar, a pessoa que tem Vênus retrógrada, ela sempre acha que o amor não chegou. Porque a ideia, se a Vênus está andando para trás, a ideia sempre de que ele tem que está apanhado no revisar. comboio, não é? Carruagem, mas a carruagem vai sempre à frente. Exatamente. Então ele acha sempre que tem alguma coisa faltando. É um sentimento de falta. Agora, claro, isso pode, com o tempo, corrigido, na perspectiva contemporânea, seria algo a ser corrigido. Né? Para um clássico, não. Para um clássico, ele é assim. E pronto. Ok. Alexa, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. O prazer foi meu.